Cenário político e situação da Lei de Memória Democrática na Espanha. Fica comigo nesse vídeo que a gente vai bater um papo bacana. Se você ainda não me conhece, eu sou a Amanda Calil, sou advogada aqui na Espanha, sou professora de Direito e já há alguns anos temos o Estúdio Migratório que ajuda a brasileiros e a outras nacionalidades a se regularizar na Espanha, solicitar visto, solicitar autorizações e nacionalidade espanhola. No final de 2022, a gente teve a grata notícia de que, por fim, a Lei de Memória Democrática tinha sido aprovada, que entrava em vigor, e todos os descendentes com direito legítimo a optar pela nacionalidade espanhola nata poderiam aplicar. Foi um caminho árduo até chegar à aprovação dessa lei. Foram muitas propostas de lei, a gente teve muitas idas e vindas, até que finalmente conseguimos restaurar uma proposta lá de 2007, que ficou em vigor 2 anos, e muitos ficaram de fora. Então, com essa proposta de lei democrática, a gente consegue restaurar esse direito de praticamente quase todos os filhos de espanhóis e de alguns netos, inclusive aplicando para bisnetos de maneira indireta dentro do período de vigor da lei. A Lei de Memória Democrática está aqui explicada, você pode ir lá conferir, mas nesse vídeo eu quero te falar sobre o cenário político e as implicações disso na Lei de Memória Democrática. O primeiro ponto e o mais importante é vocês saberem que toda legislação vai influenciada pelo cenário político. Se a gente tem um governo A, a gente tem uma linha política e uma linha de leis. Se a gente tem um governo B, a gente tem outra linha de leis. Então, na Espanha, desde 2019, a gente tem um governo de esquerda, formado em colisão pelo PSOE e pelo Podemos, um governo de centro-esquerda e um mais de esquerda, que finalmente impulsou leis na Espanha com esse viés de esquerda. A gente tem da lei de eutanásia, a gente tem a lei transexual, a gente tem a lei de memória democrática. Esse viés mais de esquerda passa por resgatar tudo que a Espanha sofreu com a ditadura. E uma dessas coisas foi essa perda da nacionalidade espanhola de muitos descendentes que saíram fugido da época de pré-guerra, durante a guerra e de pós-guerra. O que a gente quer falar com isso? Que se há uma modificação do cenário político, há também uma modificação da legislação. Não tem porquê, mas historicamente na Espanha, cada vez que entra o PP, começa a derrogar a lei que o PSOE marcou. Cada vez que entra o PSOE, começa a derrogar a lei que o PP. E assim vai essa briga de gato e rato entre direita e esquerda durante os últimos 40 anos na Espanha. Isso implica diretamente na Lei de Memória Democrática porque foi impulsionada pela esquerda, promulgada pela esquerda, promocionada pela esquerda. Então, o partido de direita, na figura do senhor Alberto Feijóo, declarou em maio de 2023 que se ele fosse eleito, ele ia derrogar, com essas palavras, derrogar a Lei de Memória Democrática. Ele não falava de revisar, porque inclusive ele mencionava revisar a lei de eutanásia. Mas na Lei de Memória Democrática, que é o que pra gente aqui realmente interessa, ele falava que ele iria derrogar. Ele deu 2 declarações de maneira muito clara de que ele iria derrogar a Lei de Memória Democrática. Derogaremos la ley mal llamada de memoria democrática y trabajaré para conseguir no solo los votos del Partido Popular y de otros grupos parlamentarios, sino también los votos del próximo Partido Socialista Obrero Español, para que juntos restablezcamos la memoria y la justicia. Qual é o problema disso? Se essa lei está derrogada, a partir do momento que ela está derrogada, quem conseguiu a nacionalidade conseguiu. Quem não deu entrada, perdeu a oportunidade. E claro, os consulados brasileiros estão demorando meses para dar um agendamento. A gente está falando que o consulado de São Paulo leva um atraso de 8 meses em agendamentos. Que o consulado de Porto Alegre está dando agendamento em maio, do final de maio, começo de junho desse ano. O consulado de Porto Alegre deu agendamento para fevereiro do ano seguinte. E a gente não pode fazer nada porque a lei deixou os advogados de mão atada para poder aplicar via Ministério da Justiça, deixando, obviamente, o pepino na mão dos descendentes de espanhóis que devem aplicar no consulado da residência. Tínhamos muito medo do que ia acontecer com o cenário político da Espanha porque ele era diretamente, na verdade ele afetava diretamente a todas aquelas aspirantes de nacionalidade espanhola pela Lei de Memória Democrática. Eu vou te contar o que aconteceu finalmente, mas antes você tem que se inscrever. Agora que você já está inscrito no canal, vamos lá. 23 de julho de 2023. Temos as eleições presidenciais na Espanha.
Eu, toda a minha equipe e todos os descendentes de espanhóis com os dedos cruzados para que o senhor Alberto Feijóo não ganhasse as eleições, para que a direita não assumisse o poder na Espanha e derrogasse a nossa lei. Quando as eleições acontecem no domingo passado, uma das principais preocupações era se ele ia ter ou não ia ter maioria absoluta. Porque na Espanha, para poder governar, aqui não existe isso de segundo turno, você tem que efetivamente ter maioria absoluta ou fazer pactos com outros partidos e ter um governo de colisão. Se o PP não ganhasse a maioria, mas tivesse suficientemente votos para poder pactar com Vox, que é a extrema direita da Espanha, seria pior ainda para nós imigrantes e para os descendentes de espanhóis que estão lutando pelos seus direitos. Finalmente saiu os resultados das eleições no domingo à noite, segunda de manhã a gente já tinha a confirmação de que o PP não ganhou a maioria absoluta. Foi quem teve mais votos, mas não ganhou com maioria absoluta. E o pacto entre PP e Vox tampouco chegaria essa soma à maioria absoluta. Isso significa que ainda bem não há um governo absoluto de direita, não há, pelo menos num futuro próximo, a derrogação da nossa lei de memória democrática. Significa que não vai acontecer, que a gente vai ter a lei intacta até outubro de 2024 como previsto? Não, porque o governo ainda não está formado. Ainda não se sabe se finalmente a gente vai ter uma reestrutura do governo atual, mas que seguirá o governo de esquerda, ou se o governo de direita vai conseguir pactar com outros partidos para finalmente governar, mas não é algo que seja imediato, ou se em janeiro de 2024 voltaremos a ter eleições. A partir de agora, a gente tem que continuar correndo contra o tempo para aplicar a sua nacionalidade o antes possível, para evitar que, se em algum momento esse partido de direita finalmente entra para governar e derroga a lei, aquelas pessoas que já solicitaram a nacionalidade não tenham o prejuízo de não conseguir adquirir a nacionalidade nata. Hoje a gente tem uma sensação de alívio e de positividade muito grande, porque estamos confiantes de que vai seguir como está, de que o atual governo vai continuar sendo o governo que vai voltar a pactar, que foi o que ele fez em 2019 com o Podemos, agora chamado de Sumar, e estamos muito confiantes de que seja possível essa continuidade do governo para que a gente não tenha nenhum percance na Lei de Memória Democrática, que continue a previsão de que ela esteja em vigor até outubro de 2024. Infelizmente, a gente gostaria de já ter aplicado para todo mundo, mas temos clientes que ainda nem sequer temos credencial no Consulado de São Paulo. Fica aqui o meu apelo também, o Consulado de São Paulo está fazendo uma gestão péssima em relação à Lei de Memória Democrática, mas enfim, seguimos lutando, seguimos buscando. Se você é descendente de espanhol, se você tem direito, busque, corra atrás, vá no consulado, busque seu agendamento, não perca a oportunidade de recuperar o seu direito de ter a cidadania espanhola. E não só porque é o seu direito de ter a sua cidadania espanhola, e não só porque a Espanha é um país maravilhoso para viver, mas porque a Espanha também é uma porta de entrada para que você possa morar em qualquer país da União Europeia. Se você deseja morar na Alemanha, o seu passaporte espanhol te dá essa possibilidade. Se você deseja morar na Suíça, o seu passaporte também te dá direito. Então não perca a oportunidade de recuperar o seu direito, de ter o seu passaporte espanhol e de poder dar um futuro melhor, ou inclusive de poder simplesmente escolher onde você gostaria de morar, onde você gostaria de poder construir ou continuar com a sua família. Se você precisa de ajuda nesse processo, voltamos a receber clientes, estamos disponíveis para poder te ajudar. É só entrar em contato com a gente, info@amandacalil.com. Tchau!